Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série que trata sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 43, que vem sob o título Em Conversação. Mas antes de nós iniciarmos aqui, te convido para que tu não esqueças de curtir esse vídeo para me auxiliar e auxiliar o canal Universo da Mulher. Assim você me estimula a seguir fazendo esse trabalho abençoador e também para que nós possamos juntos, curtindo aqui, ofertar através do YouTube essas bênçãos a outras pessoas, porque o algoritmo compreende quando nós curtimos que esse material é interessante e é bom para nós, e então oferta a outras pessoas também. Então não esqueça, meu querido, minha querida, de curtir esse vídeo, ok? E também pode partilhar com outras pessoas que você saiba que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas. Vamos então à nossa leitura e eu vou tecendo depois breves comentários sobre aquilo que vamos aqui compreendendo. André Luiz nos diz o seguinte: o Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Então, só recordando um pouquinho, meus queridos, aqui no Nosso Lar eles estão vivendo o momento em que eles receberam, através do clarim do Senhor, as notícias da Segunda Guerra Mundial, no final de 1939, início de 1940. Então, a colônia entrou em polvorosa, foi feita uma grande reunião pública nos salões verdes ali, não é mesmo? Dessa comunidade do Nosso Lar, e então o governador trouxe aconselhamentos importantes. Foi uma festividade espiritual muito bonita. E aí aqui então André Luiz vai nos contando sobre esses detalhes. Continuando então a nossa leitura, André Luiz diz: procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Dessarte, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa: contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Então, gente, vamos aqui analisar essa questão, não é? André Luiz ali, desejando servir, foi e pediu para o colega se ele poderia, não é mesmo? E aí o Tobias ali, muito gentil e generoso, com carinho e com respeito, mas sendo firme, disse para ele: meu querido amigo André, por favor, você acabou de assumir uma tarefa nova.
Não te precipita solicitando ainda mais responsabilidade, porque vai haver serviço para todos. Ali nas câmaras de retificação, que é um núcleo assim de muito esforço ativo dia e noite, tem bastante trabalho. Então te recorda que vai haver 30 mil servidores ali que vão ser convocados para vigilância permanente, e aí então na retaguarda vai haver ali essas grandes possibilidades de serviço desses irmãos, e nós estaremos servindo nos outros setores. Então, meus queridos, isso também serve para nós. Muitas vezes nós já estamos servindo em algum setor, não é? Nós já estamos cumprindo uma missão, já estamos servindo em algum setor, e aí a gente quer se precipitar e se colocar a serviço de mais coisas, e aí onde entra a exaustão. Nós temos, meus queridos, que ser previdentes. Sirvamos onde fomos colocados. Não vamos querer abraçar o mundo, meus amados, que aí nós vamos ficar estressados e a qualidade do nosso serviço vai diminuir, bem como também nós vamos angariar para nós problemas desnecessários. Então, se a gente já está servindo numa área, vamos servir bem naquela área, não é? Não vamos querer abraçar o mundo com as pernas, como diziam os antigos, e com sabedoria, não é? Porque é impossível. Tenhamos calma, paciência, não sejamos precipitados. Sigamos o conselho aqui desse amigo querido que foi para André Luiz, mas que André Luiz traz para nós através dos seus livros, para que nós possamos aprender também. Prosseguindo a nossa leitura, André Luiz diz o seguinte: Lísias e ele estavam ali iniciando uma conversa, não é mesmo? E ele então começa nos contando que Lísias diz assim: Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui na Regeneração? O mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores.
Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o a que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias. Dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. E não eram recolhidos para esclarecimento justo? Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança. Olha só, gente, vamos fazer comentários aqui sobre essas questões que o ministro vai respondendo aos companheiros que estão ali com ele conversando. Houve aqui o questionamento se aqueles irmãos que vão desencarnando ali, que estão, no caso, guerreando contra o outro, se eles então não seriam esclarecidos do que está acontecendo. E aí o que o ministro disse? O louco não pode ser atendido a não ser no hospício. Aí o que acontece? Não é falta de amorosidade dos espíritos iluminadores.
Eles enviam sim a esses irmãos as melhores vibrações, mas a condição em que esses irmãos se encontram, eles precisam permanecer onde eles já estão, que é nas trevas, que ali mesmo, com o tempo, eles vão sendo depurados e então vão ir se melhorando para que eles possam encontrar a saída daquilo que eles estão vivenciando, que foi criado pelas suas próprias mentes, pelas suas próprias ações. E aqui nesse trecho nós tiramos mais algumas lições muito interessantes, não é mesmo, meus queridos? Motivo para nossa reflexão profunda, mas aqui também nós vamos aprendendo entre essas lições que muitas vezes nós queremos nos esforçar para auxiliar aquela pessoa que não está preparada para receber aquele auxílio. Às vezes, meu amado, minha amada, é preciso que a gente deixe aquela pessoa na situação na qual ela está vivenciando, porque ela não vai assimilar outro tipo de auxílio, e através da situação que ela mesma cavou com as suas próprias mãos para vivenciar, ela vai aprender também, que ali ela vai ter que tomar lições que a vida vai lhe dar, independente dela desejar ou não, porque foi ela que cavou aquela situação para si própria. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos jogando os nossos esforços fora. Nós precisamos estar atentos e perceber quando realmente a pessoa quer ajuda e quando ela ainda não está preparada para receber ajuda. Como disse aqui o ministro Benevenuto, os loucos muitas vezes só podem ser atendidos no hospício, ou seja, só podem permanecer na condição que já estão. Então prestemos atenção, meus queridos. Muitas vezes nós podemos achar lá no nosso interior que nós estamos sendo relapsos, ou talvez a culpa nos tome o coração, mas, meus amados, nós precisamos entender que isso não é má vontade. Nós precisamos entender que muitas vezes nós temos que nos afastar daquele que está em erro, para que através da própria situação que ele criou, ele aprenda. É importante, queridos, que tomemos consciência, sem culpas, sem dores na alma, achando que estamos sendo maldosos, porque isso também é caridade. E vamos então, a partir daí, ofertando, através das nossas preces, as melhores vibrações, para que essa pessoa saia desse emaranhado, porque muitas vezes nós vamos tentar tirar a pessoa do emaranhado e a pessoa acaba nos puxando para o seu emaranhado. E nós causamos problemas para nós mesmos, quando nós vamos ajudar a quem não está preparado para receber auxílio, porque aí esses seres, essas pessoas, eles sugam as nossas energias, eles sugam aquilo que eles estão pedindo de nós e nós acabamos ficando sem recursos para nós, quer sejam financeiros, quer sejam energéticos. Então, meus amados, tomemos consciência de prestar atenção se aquele que está sendo auxiliado realmente está preparado para receber o nosso auxílio, para que nós não o prejudiquemos e nos prejudiquemos também. Porque ajudar a quem não está preparado para receber auxílio é apenas jogar as bênçãos na lata do lixo, gente. Essa que é a verdade. Porque a pessoa não vai receber aquilo com boa vontade, ela não está preparada. Ela precisa viver aquela situação na qual ela está vivenciando. Então, tomemos atenção com esses aconselhamentos aqui. A mesma coisa aqui, essa questão que o ministro fala sobre a falta de preparação religiosa quando há as calamidades. Precisamos estar sempre em prece e em oração. Ele comenta aqui que as igrejas são sempre bênçãos, não é? E que o sacerdócio dirigido ao bem e ao serviço de Deus com sinceridade, a verdade de Deus é sempre bênção. Mas, muitas vezes o sacerdócio, ele volta-se à política, e aí jamais vai atender à sede espiritual da civilização.
Sem o sopro divino, diz ele aqui, as personalidades religiosas vão poder inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Olha que importante isso, gente. Nós precisamos buscar lugares que nos inspiram fé e confiança. Mas nós também precisamos nos esforçar, não é? Porque, às vezes, a falta de preparação religiosa vem da nossa relação com o divino. Nós queremos receber preces, nós queremos receber orações, nós queremos receber auxílio, mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos esforçando? Nós estamos tentando mudar, transformar aquilo que ainda é sombrio em nossa alma, iluminar o nosso coração, mudar naquilo que é necessário? Nós estamos fazendo as nossas preces com sinceridade? Ou nós estamos apenas dependendo dos outros? Pensemos nisso, meus queridos. Façamos com boa vontade a nossa parte. Continuando então aqui, na nossa reflexão, a nossa leitura, André Luiz continua nos contando o seguinte. Mas o Espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Então, gente, é o que nós falávamos aqui. Precisamos fazer a nossa parte. O passe é bênção, a casa espírita é bênção, a palestra é bênção e nos alimenta. Nós precisamos ouvir o bem, saber sobre o bem, participar de casas espíritas, de lugares abençoadores, ou quer seja a sua religião, não é mesmo? Estar ali no seu templo religioso, buscando o fortalecimento, mas não podemos ser dependentes somente dos outros. Precisamos fazer com boa vontade a nossa parte, não esquecendo que nós todos, como homens, seres humanos, somos sementes da divindade e que precisamos atacar a execução dos nossos deveres com esperança e otimismo, como diz aqui o ministro.
estando sempre convictos de que se nós fizermos bem feita a nossa parte, nós podemos permanecer na tranquilidade e na paz, porque Deus, o Senhor, Jesus Cristo, Maria Santíssima, os nossos benfeitores espirituais, estão sempre fazendo a sua. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, sempre com dedicação, estudo, boa vontade e prática daquilo que temos aprendido. Sendo assim, meus queridos, por hoje vamos encerrando esse capítulo maravilhoso que vimos. E antes ainda de concluirmos, quero te convidar para que todas as segundas-feiras às 19 horas tu venhas estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos reunirmos em torno do Evangelho do Cristo, fazendo o Evangelho nos nossos lares, para recebermos as bênçãos do Altíssimo e as bênçãos da fluidez da espiritualidade superior. Todas as quintas-feiras, às 18h30, para nos reunirmos novamente aqui e estudarmos a obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, para nos reunirmos e recebermos da espiritualidade superior as bênçãos das vibrações renovadoras do passe. Assim sendo, meus queridos, desejo de todo o meu coração que Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo muito fiel, nosso Mestre querido, Maria Santíssima, nossa mãezinha acolhedora e amorosa, e os nossos amáveis benfeitores espirituais, continuem nos estimulando ao bem e à prática daquilo que seja construção para a nossa evolução. E que nós, com boa vontade e gratidão no nosso coração, façamos a nossa parte, sempre buscando evoluir na caminhada que Deus tem nos ofertado. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Muita paz para todos nós e harmonia em nossos dias sempre.